Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar-se. Querido Frei Vanderlei, meu irmão no sacerdócio, pároco desta comunidade, guardião de Santana, está ali sentadinho. Queridos amigos e irmãos de Santana, de outras direções, hoje nos reunimos neste espaço que já foi outrora a igreja primicial desta comunidade cristã, desta comunidade católica. Tem a sua importância não apenas histórica, mas simbólica. A primeira vez que eu via, achava até engraçado quando os irmãos dessa comunidade falavam de Santana como avó, a casa da avó. Hoje isso me soa tão natural e nos serve e nos dá um material também para reflexão. Vamos falar um pouquinho dessa questão, mas antes, vamos deixar esse conteúdo para o final. Antes, um olhar sobre as leituras que nos apresentam desafios. Todos sabemos que a nossa vida está recheada de desafios. Imaginem Moisés, quando tem o mandato divino de tirar o povo, que é também o seu povo, mas agora também povo de Deus, da escravidão do Egito. Ele coloca resistência. Quem sou eu? Depois insiste na resistência. Qual o seu nome? Eles vão perguntar o seu nome. Mas vai. E hoje, uma cena como de uma novela. O faraó resistente, coração endurecido, não quer deixar o povo sair. Claro, não quer perder o privilégio de ter um povo como escravo. Mas à medida que o coração do faraó se endurece, podemos interpretar e entender também que cresce a força de Moisés. O faraó faz-lhe resistência porque reconhece uma força, mas esta situação está com os dias contados. E antes da saída, o autor, se servindo de uma outra fonte, nos traz as rubricas, as prescrições da Páscoa, porque esses são os dois grandes temas do Êxodo: o Êxodo, a saída, e a Páscoa. E antes da saída, então, as normas, as rubricas no que diz respeito à Páscoa. Nosso Senhor celebrou na última ceia. Foi uma ceia mesmo? Sim. Foi uma ceia. Se exigia no mínimo 10 pessoas. Eles eram 13. Então, e também se servia do pão ázimo,
Por favor, a hóstia grande. O nosso texto junta as duas tradições. A tradição do pão ázimo e a tradição do cordeiro. A tradição cristã junta as duas tradições. O pão é corpo, o pão é carne. A gente nem se atenta para isso, não é? O pão é carne. O ministro pega do pão e diz: isto é o meu corpo. João diz diferente, diz carne. Então aqui está no alinhamento desta tradição. Embora na Páscoa da primeira aliança havia os dois componentes. O pão ázimo, que é este pão sem fermento, e o cordeiro. A tradição cristã junta as duas tradições. O pão é carne, o pão é corpo. Então, a primeira leitura, o grande desafio de Moisés. Um homem, claro, sob a guia, a proteção divina, frente a um dos maiores impérios e culturas do seu tempo. Preste atenção, já pararam para ver a grande cultura egípcia, com contribuição em todos os aspectos da arte. Só escrita, tinha dois tipos de escrita. E o pequenino Moisés, que antes se via tão pequeno, sob a proteção, sob a sombra divina, enfrenta este grande império. O nosso evangelho também desafio de nosso Senhor para reformar práticas religiosas que não eram mais condizentes. É o desafio de nosso Senhor, não é? Como um grande profeta, e diz do seu modo que aquela prática religiosa tinha que ser mudada, tinha que ser transformada. E com dois gatilhos, ele responde à questão, deixando os fariseus, os intérpretes da lei de Moisés, aqueles que estavam sentados no trono de Moisés, sem reação, com suas afirmações chocantes. Ele mesmo é maior que o templo, ele mesmo é mais que o sábado. Padre, qual a probabilidade de Jesus ter dito essas palavras? Todas, porque são chocantes, são ousadas. Não tivesse na boca de um profeta, não tivesse na boca do próprio Filho de Deus, mas nem falemos em categoria de Filho de Deus, já como profeta, como ele mesmo falou: a qual dos profetas vossos pais não mataram? O profeta que é tão frágil e todos foram assassinados, traz em si mesmo uma potência, porque são porta-vozes da vontade divina para a correção do seu povo.
E o nosso salmo, que belíssimo, conversa com o tema do sacrifício. Qual é o centro da vida? Aliança. Qual é o centro da aliança? O sacrifício. Que irei oferecer ao Senhor por todo o bem que Ele me fez. Vou caçar na natureza um bem adequado para mostrar minha gratidão. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome do Senhor. Belíssimo. Meus irmãos, esses dias, uma amiga entrou em contato comigo: padre, onde é que está na Bíblia o nome de Santana? Porque aqui no trabalho tem duas pessoas me interrogando onde está o nome de Santana na Bíblia. Resposta do padre: não está. E qual a obrigação de estar? E qual a necessidade de estar? Então, se ela não estiver na Bíblia, ela não existiu? Nosso Senhor não teve vó, não? Para ter existido, tem que constar na Bíblia. Meus caríssimos irmãos, vamos entender uma vez por todas. Isso não é nosso problema. Isso não é nosso problema. Para nós não é problema se o nome de Santana não está na Bíblia. Porque para nós católicos, a Bíblia não tem essa finalidade. Isso não é problema nosso. Estou sendo filmado, nem posso falar certas coisas aqui. Se vira para lá. Isso não é problema nosso. Tanta coisa que não está na Bíblia. Essa deformidade que quer encontrar tudo na Bíblia se chama literalismo. Isso não é problema nosso. Não temos essa questão. Sagrada Escritura para nós, primeiramente, tem função de nos alimentar na liturgia. Mas não temos esse problema de querer caçar tudo na Bíblia. Senhora Santana, não fomos nós que escolhemos esta devoção. Nós a herdamos. É uma herança que nós abraçamos de corpo e alma. Não há nenhum problema também nisso. Santana é avó. Nos traz uma reflexão importante. O lugar de cada ente na família. O lugar do pai, da mãe, dos irmãos, dos primos, dos tios, dos avós. Uma reflexão bonita que nos faz revalorizar, caso tenhamos perdidos essa noção. Cada ente na família, cada vínculo na família é importante, porque tudo na família é importante. O livro do Eclesiástico, enaltecendo os grandes do passado, porque há, meus irmãos, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, uma teologia dos antepassados, uma boa
saudável, uma âncora. E depois de enumerar as tantas categorias, reis, profetas, sacerdotes, simplesmente englobam todos os outros que não tiveram nome de destaque, mas que foram elos da bênção, foram elos da promessa. Você é católico, mas eu te desafio, me traga o primeiro católico da sua família. Você não sabe, é uma herança. A gente não lembra, a gente não os vê, não quer dizer que eles não existiram. Sim, existiram, e é por isso que aqui estou. E se eu não os vejo, é porque eles são a base. Assim como esse prédio tem uma base invisível, mas tão forte para segurar esse prédio, assim também nós, em todas as nossas realidades humanas e sociais. Padre, o senhor fala demais, então eu vou terminar. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Então é alegria toda nossa, na celebração da nossa liturgia, o centro da nossa aliança, a nova e eterna aliança, também tem um centro, o sacrifício. E no sacrifício da aliança, neste 5º dia da novena, louvamos a Deus com nossas preces, cânticos, incensos e tudo mais, para louvá-lo e agradecê-lo pela herança de nossa devoção nesta comunidade. Senhora Santana, assim seja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.